Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, eu estou aqui com... Fabiano Cabreiro, Osmar, que prazer, que honra estar ao seu lado nesse episódio especial, que nós estamos aonde primeiro? Estamos no Pé de Pano Produções Artísticas, esse complexo de estúdios maravilhosos, que temos aqui várias câmeras, microfones, temos cenário... Mesa. Mesa, o cara tem um corte, joga ângulo para vários lugares, impressionante. Muito obrigado, Catito. Pé de Pano Produções. Pé de Pano Produções. Hoje estamos recebendo nossos convidados diretamente da Copag, Fernando e Rodrigo. Aplausos para eles. Isso, Fernando e Rodrigo. Prazer estar aqui contigo. Prazer enorme receber vocês, sejam muito bem-vindos. Uma honra ter a galera da Copag finalmente com a gente. Finalmente, grande estrutura aqui, a gente estava elogiando Você viu? Pé de Pano. Era bem pior antes de vocês chegarem, mas para receber vocês, a gente deu uma reformada para poder receber o pessoal da Aquele sofá Copag. que vocês estavam sentados lá embaixo, gigantesco, aquela TV lá embaixo assistindo a gente gravar. Pô, tá... Isso aqui não tinha nada, chegou tudo hoje. A gente queria começar conhecendo um pouquinho a história da Copag, de onde ela veio, o que vocês têm a ver com a história da Copag também, interessante pra gente saber. Bacana. Bom, Copag, a empresa que ela foi fundada em 1908, então é uma empresa muito tradicional aqui no Brasil. Muito nacional, empresa brasileira. Nacional. Ela passou a fazer parte de um grupo belga em 2005. Então, essa empresa belga que chama-se Cartamundi, que é um grupo que é composto por várias fábricas de baralho do mundo. Louco. De vários países diferentes. Então, 13 fábricas. São 13 fábricas mundo, e vários escritórios no mundo. Então, desde 2005, a gente passou a fazer parte desse grupo. Pegou muita expertise deles também. Outros novos negócios, mas é uma empresa que originalmente ela é nacional, está na 5ª geração, então a nossa CEO hoje, Ana Carolina, é a 5ª geração da família. É uma empresa familiar, né, digamos assim. É. Era do trisavô dela, e aí foi passando. Você, por exemplo, chegou lá novinho, né? Eu cheguei lá novinho, 18 anos. Mas você é da família também? Não sou da família. Não é herdeiro, né? Não, tá na linha sabe, sucessória eles me adotam um dia, do trono. Do trono, não vai pegar a coroa, pô. Não, quem sabe um dia eles adotam a gente, né? Não. Nós já somos quase um ativo lá. É que a gente está há bastante tempo lá. Eu entrei em 2006, tinha 18 anos, então tô Olha lá só. quase 16 anos. Caraca, Novos também, Entrei Rodrigo. em 2008. 2008. Tô há quase 15. Entrou menor aprendiz. Praticamente. Tipo isso, não é? Quando entra Isso. assim. Quando a minha carteira de trabalho, a primeira assinatura, eu fiz uns estágios antes, mas CLT mesmo assinado foi muito Conta o que exatamente vocês fazem lá, a função de cada um. Você entrou fazendo o quê e hoje faz o quê? Pô, eu entrei na área financeira, eu era office boy. É um Aí, cargo que nem maravilhoso. existe hoje Olha que mais. Engraçado, isso, ele né? chama de área financeira só porque ele ia pagar boleto. Ia no banco. Só ia no banco passar o código de barra lá. Não, era da sua área financeira, né? Trabalha com valores. Não, eu era gestor de ativos, não, era office boy. Eu pegava os cheques, os pagamentos de conta e eu ficava o dia inteiro pagando conta. A gente sabe que a fábrica fica em Manaus, mas vocês trabalham aqui, em São Paulo. A gente tem um escritório aqui em São Paulo. E onde vocês ficam também, né? Na Berrini, fica ali na Berrini. Escritório da Berrini. No último andar Berrini. Último andar na Berrini. Bom, e a fábrica, bom você comentar, né? A fábrica ela tem mais de 200 funcionários, 250 funcionários, mais ou Não, é menos. gigantesca, né, É cara? gigante. Tem uma foto aérea da fábrica, é muito bacana mesmo. E aqui no escritório a gente deve ter uns 70 funcionários, mais ou menos. Então toda a parte administrativa, comercial, marketing, financeiro fica aqui em São Paulo. Entendi. E você hoje faz o quê na Copag? Qual a sua Ele função? ainda é office boy. Começou pagando boleto e agora paga. E essa parada dessas empresas, é difícil a gente ver isso de empresa aqui que o cara começa com office boy, vai ralando, vai passando, porque isso é uma visão a longo prazo da empresa, né? De Tem você, plano de carreira, né, que chama. Plano de carreira. E você faz a formação do cara, né? Você passa por todos os setores, quando você tá lá em cima, você sabe do que você tá falando quando você fala com o cara aqui, né? Isso é uma coisa muito forte na Copag. Nós não somos os únicos assim que tem muito tempo de empresa. Tem muita gente lá que conseguiu crescer mesmo e se reciclar e não virar um dinossauro, né? Ficar muito tempo pode significar acomodação. Sim. Ou pode significar que a empresa ela realmente dá os subsídios para você crescer. E outra, você não quer sair da empresa, né? Você não quer sair da empresa. Você tá 18 anos na Você empresa. tem propósito, você Exatamente. gosta daquilo que você faz. A gente, eu acho que sente muito isso. Novos pode complementar aí, mas acho que a gente sente muito isso, né? Assim, temos muito tempo, mas boa parte da diretoria da Copag também começou como office boy, estagiário, e Então, hoje são velho, isso é muito diretores, legal. vice-presidentes da Pô, o empresa. público de vocês é Nossa, muito muito louco. jovem, talvez Sim. eles não saibam o que é office boy, porque outro dia eu fui explicar. Porque realmente Mas a que gente parou office de falar boy? Não existe mais. essa Não expressão, existe porque mais. hoje em dia a função do office boy é terceirizada.
E Né, você você tem- paga tudo por e hoje aplicativo. é feito tudo direto. É isso. Como é que você vai pagar uma conta? Minha função era pagar contas. então. Até hoje eu pago Pegar conta. fila em banco, né, velho? Eu Exatamente. lembro. Minha mãe Hoje em dia mal tem banco. Mal tem banco. Hoje em dia é o banco físico mal tem, né, Não cara? tem agência mais, é isso. Tá tudo Que- bem? tá tudo certo? Só porque a gente elogiou ele também. É isso. Você passou a bola pra ele complementar alguma parada que a gente se perdeu aqui no assunto. Essa questão de a gente ter muita gente que tem muito tempo de empresa, acho que é uma coisa que a empresa valoriza muito, né? As pessoas têm continuidade, têm oportunidades lá, então a gente 16, É uma 15 multinacional, a anos, Copag. Desculpa, eu sou o idiota da... considerado, É sim. considerado, é uma a gente multinacional a exporta parada. Né? bastante coisa. Vocês estavam falando até, a gente estava conversando em off, a galera do Chile manda fazer jogo aqui, galera de outros lugares. Por que o cara manda fazer o jogo aqui e não faz lá? Porque tem a complexidade técnica, né? Então, assim, no Chile você não tem, talvez, fábricas de jogos específicos. Muitas coisas eles têm que importar. Então, nesse caso do Chile, que é um grande cliente da Copag, ele produz um trading card game específico, chama Mitos e Leyendas. É um TCG desenvolvido, praticamente exclusivo para o mercado de lá. Então, assim, fazer um TCG não é simples. Você precisa ter uma engenharia de produtos e de processos muito diferente. Então, talvez isso não exista no Chile. Como fazer preparar um booster pack, por exemplo, não é simples. A Copag tem essa expertise, que também adquiriu bastante, fazendo parte do grupo Cartamundi, e essa empresa, então, produz aqui com a Copag e a gente exporta para eles no Chile. Mas outros jogos também podem ser exportados. A gente brinca que a Copag é a fantástica fábrica de cartas, porque o processo é incrível. Assim, você vê as máquinas com muita automação, um nível de complexidade alto. Esses pacotinhos que ele falou, a gente produz o Pokémon também, né? E o nível de exigência da empresa Pokémon Company para fazer as cartas de Pokémon é altíssima. Então não é qualquer gráfica. Você fala, vou fazer essas cartinhas. Os caras não deixam pôr a marca deles, isso com todas as grandes marcas. Né? Claro. Vai colocar minha marca Ficava em qualquer dando coisa. os samples, né? Os exemplos lá. Você tem um nível de aprovação altíssimo e o consumidor ele é muito exigente. Então esse consumidor do Mitos e Leyendas, do Magic, do Yu-Gi-Oh!, do Pokémon, eles querem um produto da maior qualidade possível. A gente está recebendo a galera de todas as editoras aqui e o nosso papo está indo para esse lado um pouco mais técnico, né? E a gente fala muito disso, do trabalho que vocês fazem com eles, da qualidade do produto de vocês, depois o pós-atendimento também, tem isso também, né? E a galera desse nicho é muito exigente com a qualidade, porque é um nicho, o jogo não é tão barato assim, porque tem todo um desenvolvimento de arte, etc. Então, quando vem o resultado final, o cara quer um jogo que vai durar 20, 30, 50 anos e que ele vai jogar várias vezes. E aí é que a gente tava falando de valores, que o jogo acaba ficando barato, né? Porque o cara, 100 partidas, o cara teve com aquele jogo, vai passar pro filho, vai passar pro neto. E realmente as editoras todas falam da qualidade do trabalho de vocês. E o valor de carta, né? Esse mercado paralelo para o TCG, principalmente, né? Que é o Trading Card Game, tem o valor das cartas. As cartas elas são vendidas, então, você encontra tem num isso aí pacotinho também, cara. uma carta ultra rara, ele tem um valor de revenda depois, que ela vende a 300, 400 reais, às vezes Uma dólares. carta. Uma Cara, única a gente- carta. Então, e aí é a curiosidade que eu sempre tive, que agora, para poder perguntar para vocês, melhor pessoa, como é que funciona esse processo? Tá. Como é que funciona? Esse booster vai ter essa Black Lotus aqui, que é a carta caríssima do Magic. Esse aqui não vai ter. Não Como é pode que funciona imprimir que nem isso? dinheiro. Não tem um amigo que fala, imprime uma pra mim lá. Né? Tem uma Imprime proporção miúda. matemática, óbvio, né? Que é o que justamente valora a carta. E como é que a máquina. Agora, pegou. Como é que a máquina faz isso? Até onde tem dedo humano nesse processo? E a partir de que momento vem a máquina? Legal. Você quer explicar? Se Bom, puder explicar. Às vezes É aleatório. Eu só Não tem como ser aleatório. Você tem Não pode ser É o que eu aleatório. estava explicando desse TCG do Chile. Você tem uma engenharia de produção por trás. Não é simplesmente você imprimir, porque um TCG você tem esses níveis de raridade e você tem que fazer a distribuição dentro de cada booster. Então, o booster ele tem que ter tantas cartas comuns, tantas incomuns, tantas raras e assim por diante. Isso tudo você tem que fazer um desenho dessa produção para daí mandar produzir. E daí a máquina vai fazer a distribuição dessas cartas É uma conforme... receita de bolo, né? É uma receita de bolo. A gente recebe essa receita de bolo que diz que cada pacotinho vai ter 3 comuns, 2 incomuns, ultra rara, um percentual, 0,5. A gente diz isso para uma máquina.
A máquina ela tem um software que ela entende isso e ela vai distribuir isso da maneira Não que... passa em mão humana Não. no processo. Não, e assim... Câmera de segurança filmando, Aí ninguém a gente rela tem nisso. aquele consumidor mais exigente, né? Que vai pegar, abrir alguns pacotinhos e falar, não tá vindo ultra rara e tal. E vai reclamar. Vai pesar, né? Você viu os obviamente. caras estão fazendo isso com as Tem isso figurinhas com da figurinha. Copa agora. Então, eu queria até chegar num ponto da questão da polêmica das figurinhas da Copa, por exemplo. Eu sei que não é uma produção de vocês, mas vocês, por exemplo, se fosse esse problema com vocês, como é que vocês resolveriam no próximo ano? Para quem não está acompanhando, que eu acho que muita gente não deve ter visto, as figurinhas mais raras, elas são mais grossas, ficam mais pesadas, e a galera tava pesando com balança de precisão e sabendo onde tem figurinha mais rara, que é onde tem uma grama a mais, certo? Se essa fosse uma questão de vocês, por exemplo, como é que corrigiria para a próxima coleção? Então, aqui existe uma compensação de peso. Então, os boosters, eles têm uma Porque compensação. isso não é novo, né? Não, Essa isso questão não é nova, né? Isso sempre foi Sempre uma existiu. questão, realmente... talvez a Então Panini... foi um amadorismo? É que a Panini, se não me engano, esse recurso ele é novo, né? Essa coisa da carta brilhante, ela Foil, né, que chama, né? não é carta, né? É ela o já figurinha. tinha, nas últimas eu lembro. Eu não me recordo, Sempre mas... o escudo das seleções. Mas a os polêmica escudos veio eram- agora, né? a polêmica acho que é isso. É porque veio agora mais virou agora. rara, né? Tem essas cartas do Neymar que gente colocando por, sei lá, R$800. Essa é uma porcentagem coisa louca. de cartas raras, únicas, assim, vocês não podem falar, vocês sabem. Não, isso é uma parte Esse é uma... do Então, isso eu queria segredo entender. O que industrial. é segredo, o que não é. Esse é O segredo. percentual mas o que a gente pode dizer é que a ultra rara é muito difícil de encontrar. Não, mas se o Então você percentual- precisa abrir muitos pacotinhos para encontrar a ultra Tá, rara. mas se é segredo percentual, como que o cara calcula o valor? Pela disponibilização do Então, mercado. no card Tu game... não tem. A minha Exato. vale mais. É a isso. procura, oferta e procura. Mercado. Você vai colocar essa carta à venda, se tiver muita gente procurando, você vai subir o valor e naturalmente vai Você se não achar um vende, equilíbrio. você vai colocar a carta Você à não venda. vai Teve vender, 10 mil pessoas, você falou, opa, calma. Outra coisa que acontece Swap, muito cancela, no né? trading card game é a carta ser usada no metagame. Exato. Então tem o metagame, que é uma Exato, carta é que isso. está No jogo. jogando. Vamos supor que o Pikachu... Como é? Me explica isso aí, não sei o que é. O TCG, você monta um deck para jogar contra um oponente, né? Se esse deck é composto por um Pokémon específico, que é ultra raro também, mas ele está jogando mais, porque ele tem uma estratégia por trás dessa carta que joga mais, essa carta vai valer mais. Porque as pessoas que vão precisar mais dessa carta para colocar no deck. Às vezes o nível de raridade é idêntico entre o Charizard e o Squirtle, por exemplo. Só que esse cara aqui Tem uma bate função mais, que tem vale mais. Hoje o pra cada metagame, forte, tá usando mais essa Quando carta. a gente chama de metagame, explica pro pessoal o que é o metagame. O metagame é o que está jogando no momento. Como o TCG ele lança expansões a cada 3 meses, a estratégia se renova. O cara não adianta montar um deck e ficar com o mesmo deck pro resto da vida. Ele Sim. tem que renovar. Então o metagame é aquilo que está jogando naquele momento. É uma construção social, né? Não vem da empresa. Tipo assim, eu tô Não. com um deck que vence todo mundo. Aí tu vai lá e copia meu deck. Aí copia Tu o meu deck. copia, E até alguém agora, vai quebrar. até agora esse é o deck que vence mais. Esse é o deck meta. É a meta, é o objetivo. Todo mundo quer. Como é que eu começo bem? Cara, arruma um deck meta aí. Quem é um deck meta? Quem tá ganhando mais? É o deck do... Mas aí vai ter o deck counter, porque alguém vai quebrar esse único Isso. deck. Ele perde pra todo mundo, mas ele quebra o teu. Isso. Mas E também só alguém ganha cria desse. Perde pra todo mundo. Mas aí aí a sociedade vai aí crescendo. que tá. E aí a coisa vai se... É o pedra, papel e Equilibrando, tesoura né? da brincadeira. E né? você tem muito estilo de jogo, né? Sim, Você sim. Não adianta você pegar um meta se o teu estilo não é, por exemplo, de atacar, é mais de contra-atacar. Não adianta. Então, Cara, a existe- sociedade evolui o jogo. Se você jogar xadrez hoje em dia, os jogadores profissionais vão falando, existem jogadas que estão mais comuns hoje em dia, e aí vem alguém e barra um estilo xadrez, cara, que é jogo... Poker também. Na poker, também né? tem isso. Tem o Poker. metagame do poker. Apesar de você não precisar de uma carta, né? Como o São Pokémon, as você precisa de mesmas. um deck, né? Você vai montar a sua carta. O poker é a mesma para todo mundo. Mas tem durante um período uma coisa que está funcionando mais e todo mundo meio que se adequa àquilo. Isso. Isso E é aí o você metagame. começa a saber que os outros estão usando desse jeito, começa a ver como é que eu Exato. countero, como dizem. A linguagem do jovem. Liga, como é que eu countero isso aí? Exatamente. É assim. Caralho, bicho. O metagame da jogada do baralho, do valor que o cara chuta no mercado. Eu não sei se eu vou falar uma besteira agora, que eu lembrei agora que alguns países estavam proibindo booster. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Alguns países na Europa... booster? Booster é o que você compra, você tem que saber o que você está comprando. É o pacotinho de cartas. né? Ah, é. Direito do Isso aqui. consumidor... Boa. Esse é um booster. Esse é um boost.
Como eu tô eles chamam comprando de- e eu não sei o que tem aqui. E aí, você como tá consumidor, violando- você pode reclamar ou não do que se viu uma coisa que não te interessa, entendeu? Eu vi alguma discussão do tipo, mas assim, não costuma Não. prosperar, porque a graça, o consumidor, ele procura isso mesmo. É, né? O fator surpresa, a criançada adora abrir e ter uma carta brilhante. Ela não entende muito o que vale menos, mas ela é a experiência. A cultura da parada É um fator faz surpresa. parte. polêmica, Né? eu já vi, por exemplo, de gente já falando sobre bolacha um tempo atrás. Ele falou, não quero comprar o pacote inteiro, eu quero comprar uma bolacha. Por que que eu- Ah, o rolo, sim, eu vi sim. isso com papel higiênico, eu acho. Eu quero um rolo só. Não, isso aí isso aí é um absurdo. No próprio direito do consumidor. Não, isso não é venda casada. Venda casada é uma outra coisa. Meu Deus do céu. Mas Isso aí, essa Mas discussão aí. o ser humano. Sabe Eu da acho vontade de mais falar? brasileirinho. Sabe o que eu tô te falar? Você quer o quê? O pacote de biscoitos. Você vem 20. Tu quer um só? Tá bom, um é 10 reais. O pacote inteiro é 20, promoção, a gente 10. faz 3. 3 reais. O pacote inteiro é 3. Ah, você quer só um? Eu acho que você Quer criou só a um? fórmula para acabar com Só isso. um é 10 reais. pronto. A gente tem um desconto para pacotes. A gente baixa o preço se você quiser comprar menos. Se você quiser comprar mais. A gente baixa o preço, né? Dá 3 reais. Quer Gostei comprar um é da ideia. 10. Pronto, é isso. Aí o ser humano ele sempre vai tentar achar uma forma. É também, lógico. né, de- E aí o causar maluco que fazia esse programa, que eu não quero nem falar o nome dele para não dar, humilhava uma caixa que não tem nem argumento, coitada, que tá lá passando É como se ela. como se ela fosse. Não, pelo amor de Deus, eu tinha vergonha, cara. Eu Não assistia. sabia o que fazer. Meu Deus do céu. E se achando certo, não, pelo amor de Deus. Mas, cara, assim, voltando. Como resolver Voltando. o problema? Tá. Da figurinha? Da Do figurinha. peso? Nananã. É difícil. Eu percebi cara. que. Eu tive a impressão que vocês não querem muito falar mal de outros aí. não. Vocês estão ricos. Não, tem Não, uma no ética. nosso caso, ele se equilibra. Mas como é que ele equilibra? Porque a carta é Compensação de peso. Você pode colocar mais uma carta comum. uma carta de propaganda, por exemplo, que ela tem a diferença de peso e que ela compense isso. Maravilha. Ainda vende propaganda, ainda anuncia outras empresas. Você põe uma cartinha nada a ver nos decks que não tem, a carta é mais pesada e equilibrou todo mundo. Pô, fica a dica aí de graça. Fica a dica aí, é isso. Toma essa. Porque foi uma polêmica muito grande, né? Uma polêmica que faz muito sentido. Aí já tinha vendedor não deixando mais o cara pegar a carta antes de pagar, que os caras estavam devolvendo. Eu vi uma polêmica dessa em um jogo de cartas de Star Wars, que era o seguinte, a caixa fechada, ela tinha 36 booster, né? Isso. E aí, todo mundo sabia que a caixa fechada tinha 5 raros. Além do que normalmente é 5 comuns, um incomum ou raro. Só que a caixa com 36 vinha 5 raros. Aí o que os caras faziam? Ele pegava uma caixa fechada, abria, ia abrindo um por um até achar os 5 raros. Guardava. Pegava outra caixa, abria até achar os 5 raros. Pegava as 2, que sabia que não tinha raro, juntava, fechava a caixa, lacrava e vendia sem raro nenhum. Porque ele pegou todos os 10 já. Caraca. E aí? Então, Você Brasileiro. fica, meu Deus. o que nós fizemos recentemente com Pokémon, né, Fê, foi fazer... Tem um plástico que fica em volta do... Vocês trouxeram um Pokémon? Isso Trouxemos, mas funciona? Não tem display, não. Não, esse aqui tem? É não. que esse é uma caixa especial, né? Seria esse display de 36 Tá. que Esse você falou. display de 36, por exemplo, nós fizemos com um filme personalizado. Porque daí não dá pro cara rasgar, E botar qualquer abrir, outro, né? trocar e fechar. Porque não é um, não um vai tá filme mais plástico lacrado. que você encontra em O que a gente qualquer lugar. recomenda o consumidor comprar em locais que ele confie. É isso. É isso. Isso, Vai comprar desafio, num né? vendedor novo no Mercado Livre que não tem É. histórico. Você está correndo um risco ali. O preço é muito bom. Tá correndo um Ué, risco. o preço é bom porque você tá... Provavelmente ele fez entrando uma nesse risco. separação. Então, é isso. E aí as maneiras que o consumidor tem para reduzir isso é comprando de lojas que ele confie, verificar se o produto está lacrado. São formas de reduzir. Vira um jogo de gato e rato no final das contas, né? Vai na caixinha Toda board semana, games que não tem erro, caixinha né? board games não tem erro, galera. Fica ali a dica pra vocês, os melhores jogos. Ó, pode abrir um desse aqui? Pode abrir, pode abrir. Isso aqui é o quê? O coleção treinador avançado. Cara, eles trouxeram muita coisa, bicho. Não sei se a gente vai conseguir olhar É tudo. assim que Eu abre, vou ter gente? que- Tô abrindo certo? Essa parte de fora você pode detonar, não tem problema. Ah, isso uma aqui não é luvinha. colecionável, viu, Tem um gente? picotezinho Tem aqui que gente daria que- pra não rasgar, mas tudo É bem. assim que abre o pacote? É que você é um consumidor Eu sou um consumidor... ou Ele agressivo. é um velho que abre... Gente, esse aqui é o produto que a gente faz. Vai ter gente se retorcendo. Quando eu falo que é jogo de Nossa, gato... tem. Quando eu falo que é jogo de gato e rato, que todo semestre, todo mês tem parecido, uma tática nova pra descobrir não sei o Tanta que, né? pesquisa de desenvolvimento pra fazer. Criaram um zíper pra ele. Ó, esse aqui meter. não, um zíper. Tem que pagar a Não, empresa esse aqui- terceirizada não, calma, pra esse aqui desenvolver é o- soluções do negócio. Tem essa parada, né? Olha só. Tem uma equipe lá. Nossa, de gente, isso aqui é bonito demais. Isso aqui é... Cara.
Fofinho. Esse é um produto premium de Pokémon que ele vem com componentes. Pokémon tá em qual edição hoje em dia? Não tem mais número, Nossa, né? não. São lançadas 4 expansões por ano, já é o 26º ano. Então, Cara, não, peraí, 26º ano? É, o 26º Não existe Pokémon todo esse tempo aí, não, cara. existe. A gente comemorou Pokémon é 25 anos no novo. ano Tá passado. no 800 já, Pokémon já. 25 anos foram comemorados. Você tá ficando eu, velho. Eu sou velho, então e a minha geração não tinha Pokémon, não. Aí eu queria perguntar, aqui, por exemplo, tem recompensas online esperam por você. Qual a porcentagem de ajuda ou o quanto atrapalha o mercado online que tem pra Copag, por exemplo? Ajuda muito, eles se complementam. Ajuda muito. Eles se complementam. Vocês reforçam o online. Sem dúvida, eles se complementam. É uma forma da pessoa jogar o mesmo jogo online, mas não tira a experiência dela no físico. Então, É capaz. Você acha que existe a possibilidade, então, do cara jogar online e isso incentivar ele a ter o físico? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Caraca. É só ver assim, números hoje de jogadores que tem participando de torneios, né, Fê? Tem crescido sim. e são números expressivos, assim, de Pokémon, tanto É. no Brasil quanto no mundo E inteiro, o físico, assim, tá uma Tá. febre absurda. A gente tem falta de produto. Nossa. A gente não consegue atender a demanda que não para de crescer. Caraca. Então, por mais que a gente aumente produção, a gente não consegue chegar nesse número mágico. Mas deixa eu entender uma coisa que você está falando. Se eu compro um pacotinho físico, eu consigo fazer isso virar online pra mim? Não. Você consegue. Vem uma carta código, que é essa que o Osmar mostrou aqui, que você consegue liberar um pacotinho online. Então, você vai ter o seu pacotinho físico, você vai liberar um pacotinho... Mas online é outro jogo, né? Mas não são as É o mesmas mesmo cartas. Não. É a mesma mecânica de jogo. Tá. Você É outra consegue coleção. jogar... É outra coleção. É a mesma coleção. A mesma Não, coleção. mas eu tenho outras cartas do jogo online e eu No tenho... pacote, sim. O pacote de booster, ele vai abrir um pacote Pode abrir aleatório. esses aqui? Pode abrir, vamos Será ver que se vai tá vir com alguma sorte. outra rara? Isso, Quais são as vamos ver. boas? Se a vier, é minha, eu vou vender. Olha, dessa coleção... Quais são pergunta, quais são os níveis de raridade? Vamos lá. Tá, existem no Pokémon, isso varia de expansão para expansão. Geralmente tem 7 níveis de raridade. 7 níveis de raridade. Geralmente. Mas se eu disser que tem um número fixo, cada expansão ela muda. Então, geralmente tem 7, que Depende é comum, dos caras lá. comum, rara holográfica, cartas V texturizadas e... Texturizada? Tem uma carta que você vai dar sorte e vai achar ela agora. Será vamos que eu vou ver. dar Isso aqui sorte? vale quanto? Que texturizada, velho. Essa é uma carta reverse, que é a coleção, a mesma carta que vem na coleção. Ó, tá vendo que tem o Saturnino normal? Isso aqui e foi um erro de ele impressão, versão, sacanagem. versão O holográfica. cara já veio com erro, já pensou. Ó, peguei uma foil aqui, ó. Essa é holográfica. Tapu fino, holográfica. Essa eu diria que é o nível 4 Nível 4, de 7. de 7. Pô, tem muito pouca coisa pra crescer ainda. Quanto vale a... O Rodrigo, ele é um cara que costuma dar muita sorte. O Rodrigo? Cara, Não, vamos abrir isso aqui Mão tudo. de Ó, anjo. tem uns caras que ganham muito dinheiro. Só abrindo, Muito dinheiro só abrindo booster. o cara compra, Só abre, abrindo mostra booster. as cartas, né? A galera fica isso, vendo, galera? né? Bastante vídeo de unboxing. E que é o que você tava falando, que Gente, essa parada de abrir, essa emoção de ver viciante, o que cara. tem ali É gostoso? dentro. É viciante abrir, que Você isso. abriu um, já quer partir Já quero pro próximo. todos. Tá difícil de abrir. Mas isso aí É que tem que você não- elogiar uma embalagem que protege. embalagem que protege. Não fala Embalagem mal da boa, embalagem do embalagem nosso é boa. patrocinador. Que isso, rapaz. Vamos lá. Olha a Cadê? qualidade Põe na dessas tela, põe na tela. Olha lá, ó. Quanto Tem a vale? câmera E essa aqui, aqui quanto em vale essa cima. aqui? Aê, achou. Olha aqui, ó. Essa é um nível Vamos lá. 5 ou 6. Nada, eu acho que é o 6. nada, Quero saber em reais, amigão. Quanto vale isso aí? Ele não É sabe. porque Vale- depende do que tá jogando. Qual que é essa Não aí? sei. A dele dele pegou vale mais mais. aqui, ó. Tem que Olha pegar aqui, ó. com cuidado, com luvinha. Com luvinha. Tem luva aí? o valor. Eu Não diria que sei. se ela estiver jogando no meta, uns 100 reais. Então, eu 100 acho. reais? É porque, ó, o que depende não é só a realidade da carta, mas se ela está sendo usada no competitivo ou não. Como Mas é uma essa carta rara que coleção... Mas alguém vai querer, alguém tem um deck que essa carta encaixa, não tem? Então, Sim. mas às Com vezes- 1 bilhão, o cara não consegue bem comprar, possível. Então. não consegue fazer carta pra todo mundo. Mas deixa eu te falar, às O vezes tanto de gente que tem jogando a isso aí. gente junta 180 pessoas, cada uma com um deck diferente. E aí tu percebe que as 5 mesmas estão ganhando o campeonato. Aí os outros caras que estão sempre perdendo, eles mudam o deck pra fazer igual dos 5. Aí esses 5 são os meta. Então, mas essas 5 que estão sempre ganhando, tem um deck parecido entre elas? Talvez ou não. Digamos que não tenha. Tem Mas- pequenas Mas variações. digamos que Verdade. tem um deck que nunca ganha. Tá. Acabou. Nunca ganha, nunca acabou. Vai ter uns 4 ou 5 que são estratégias que estão mais fortes naquela coleção. Esse é o meta. Aí aquelas cartas estão mais valiosas do que as outras, mesmo que a proporção de distribuição seja igual.
Mas tá todo mundo querendo essas cartas. E Porque aí surge uma outra galera que faz um outro baralho que ganha desse, aí aquela carta passa a valer mais que a outra. Exato. Daí quando lança uma nova coleção, É. muda tudo. Muda tudo uma e talvez nossa uma dinâmica, carta né? antiga passa Começa a valer um pouco Então, mais. às vezes o cara Isso tem pode aquele acontecer deck também. dele lá que não sei, não vale nada, ele dá uma olhada lá e fala, o que eu tenho aqui? Vamos conversando aí que eu só esse vou... fim de semana, Vai ficar só abrindo. Esse fim de semana a gente fez um torneio de grande porte lá em Porto Alegre. A Copag organizou, é um regional de Pokémon. E aí o deck que ganhou, se não me engano, tinha uma carta que era o Arceus. Que é um lendário, né? É um lendário. E às vezes vem o Arceus numa expansão, ele não é tão forte. Nessa ele estava muito forte, então ele estava jogando. Ah, tem várias versões do mesmo Pokémon, né? Tem. Em várias expansões ele vai aparecendo com outros poderes e tal. Então, Caraca. nesse campeonato foi muito legal. Aconteceu nesse fim de semana em Porto Alegre. A premiação é de, se não me engano, $5.000 pro campeão. Nossa, Caralho. $5.000. 5 ou 10 Era mil, o eu preço acho da que é 10 carta mil. do cara, que ele tinha uma carta que valia isso. A carta mais rara do mundo vale quanto hoje? Tem isso? Olha, a gente viu numa notícia recente que teve uma transação de um Charizard que custou $900.000. 900 mil. Eu sei, o Charizard da primeira edição, a Ah, básica. tem uma coisa de... E é o brilhante, E ele né? tá graded, é uma carta que ela tá conservada. Tem. Tem tá um alinhada. estojinho pra você O guardar. cara quando tem, coloca no, tipo no acrílico, um É, negócio que ele fica lá... tem pessoas louco. especializadas em avaliar a qualidade das Aham. cartas. É um mercado grande. É louco, né, velho? É Os louco, caras né? criam um mercado paralelo do mercado da ideia principal da parada, né? Cara, e esse jogo é bom, cara. Eu nunca Eu joguei, cara. eu era Pra adolescente. estar tantos anos no mercado, não dá, né? Eu era adolescente. Não, e Não outra. é só gostar de Pokémon. Você tem que respeitar a parada porque você não briga com os números, E cara. o legal assim, é um Isso. jogo que ele é jogo e é colecionável. Então você tem um público muito grande que compra para colecionar. Você sabe que é pelo. Fora os muitos outros que jogam, né? Você sabe que é pelo jogo porque o desenho já não faz sucesso. Né? O desenho não tem. Sai novas temporadas aí, ninguém se importa mais com Pokémon. As crianças não se importam mais. Então o cara que tá Então, pelo jogo é pelo jogo Mas você mesmo. lembra né? tempo se- atrás lançou aquele filme Detetive mas se Pikachu? renova também. Mas, Aí mas dá não um- chega Não. perto do que era. Não, O jogo de aquela celular de caçar febre- Pokémon. Aquela parte de 2001. Pokémon Go. Pokémon Go. Esse torneio que a gente fez em Porto Alegre tem um campeonato de Pokémon Go. Como é que disputa Pokémon Go? Eles jogam, cada um vai com o seu time e a premiação é nesse nível também. O campeão ganha $5.000 e ganha passagem para jogar o Mundial. Caralho. É muito top. E assim, esse jogo de Pokémon Go, qualquer um pode jogar, se inscrever nesse torneio, é aberto. E tem uma premiação muito legal mesmo. Não é só em dinheiro, ganha prêmio, ganha brinde exclusivo. Gostou mesmo de abrir. Cara, é muito bom, cara. É, lá tem Pausar o todo, programa. Que isso? Terminar de Ó, abrir. pô, achei um Lapras aqui, cara. Me respeita. Pega, cara. A boa você já pegou Olha ali. o Que é tanto essa de aqui, ó. carta que ele já abriu. Ô, fazer torneio é legal? Por que a Copag costuma fazer torneios? E é lógico que divulga a parada. Já né? tomou de Já volta. tomei, que isso. Para, cara. Eu vou achar um milionário aqui, cara. Eu vou achar uma nota de dólar aqui pra te ver. Então, com tanta sorte que eu tenho, eu vou achar um carta de Que é o lanche. Charizard de 900 mil, né? Isso, é. Qual que é a parada de fazer torneio? Porque dá dor de cabeça pra caramba, não dá? Então, parte desse contrato que a gente tem com a Pokémon Company é produzir, distribuir e organizar os torneios os Premier, que a gente chama, que são os regionais e o internacional. Então, parte da nossa responsabilidade é organizar esses eventos e é parte do serviço, né? Parte dessa atmosfera que os jogadores consomem, né? Então, o torneio é uma parte importante. É mais um benefício pro cara, né? Ele vai comprar, ele vai adquirir, sabe que não vai morrer, que tem... E eu diria mais, eu acho que torneios é parte essencial da manutenção do Pokémon estar há tanto tempo. Essa parte competitiva. É o que muita gente vira jogador profissional de Pokémon. Profissional. A gente Porque tem, você tem vê a alguns premiação jogadores de aqui. $5.000, cara. pô. Não estamos falando de torneios gigantes, é um torneio regional. Se você E é o pegar estilo de vida para muita maiores, gente. Eles viajam, eles vão ganhar passagem, então eles vão ter experiências. O Mundial foi mês passado em Londres. E é uma experiência, foi muito brasileiro jogou, muito brasileiro no staff também, porque eles convidam juízes. Sim. E os juízes precisam entender bem da regra Sim, e precisa ser gente do mundo inteiro, porque é um Claro. Mundial, afinal. Tem que ter. Tem que ter gente Não, que não fala pode ter diversos não pode ter um idiomas. juiz que é da nacionalidade de um dos dois. E aí, claro. você tem que ter gente que conheça do jogo de várias nacionalidades, de vários idiomas. Então, tinha muito brasileiro.
Alguns brasileiros foram muito bem, ficaram em top 4 lá, foram bem nesse torneio. E sabe o que é interessante a gente tá falando disso? É porque é um tipo de jogo que é um investimento que você faz, né, para poder começar a jogar, e aí você pode ver a longevidade do produto. Eu jogava esse mesmo jogo em 2001, 2002, era esse jogo, cara, eu jogava. Não nada, só... Então, assim, às vezes o cara pensa, putz, mas será que eu vou entrar agora? Quanto tempo vai durar? Velho, Não, é uma regra Pode ou começar, outra que é então. adicionada e aperfeiçoada, mas não muda a base, que é colocar um Pokémon Sim. ativo, atacar, aí tem a turno do o que eu digo assim, oponente. alguns jogos TGC estão aparecendo hoje em dia no mercado e alguns estão sendo descontinuados. E isso às vezes dá uma brochada no jogador novo. Cara, chegou um novo aí, deixa eu ver o quanto vai durar pra ver se vale a pena. Porque é a pior coisa, você fazer um investimento, montar um puta deck, parou de lançar, ninguém mais joga. E não ter aí. essa estrutura, né? Porque esse tipo de jogo, dá pra fazer isso que eu vou falar, mas não é o recomendado. Não é o tipo de jogo que venha um jogador, vai um amigo meu te visitar, e aí você vai jogar uma partida desse aqui, o ideal é que a pessoa que venha jogar já jogue. Já vinha com o deck dela, acho que fica uma partida mais interessante. Então, às vezes o cara pode ter uma insegurança de entrar num jogo porque não sabe quanto tempo vai durar, se o investimento vai voltar. Quando eu digo voltar, é mais de jogar, né? Vou conseguir jogar o quanto eu estou investindo. E pelo visto, Pokémon não tem esse medo. A galera que está assistindo pode investir com São 26 com confiança. anos. Né? São 26 anos. E só Então, cresce. Só cresce, é isso. Hoje, esse fenômeno global de falta de produto, assim, de ter uma demanda muito aquecida, de as cartas no mercado paralelo estarem valendo muito. Então, não tem, assim, a perspectiva disso. Não tem erro. parar. E como todo outro board game, o cara vende depois, né? Ele fala, puta, enchi o saco. Amigão, você vai lá Tá e faltando vende, carta no mercado aí, você pega. Porra, cara. Exatamente. Eu sempre tive uma dúvida nessa parada de Lego, de jogo assim competitivo, de campeonato e tal. O cara que ganha, ele tem o baralho dele. Qual é o peso do baralho do cara pra vitória dele? Entendeu? Tipo o cara da Fórmula 1. Você dá um puta carro pro cara, beleza, põe um piloto bom. Pô, se fosse aquele outro piloto ali, com esse carro aí, ele também tinha ganho, amigão, entendeu? Você fez o paralelo perfeito. É assim, você tem que ter o veículo e o piloto. Então, você pode ter um deck muito forte, que provavelmente todo mundo vai copiar depois que o cara é campeão. Todo mundo vai copiar aquele deck com leves adaptações, mas tem que ter o piloto, o cara que sabe o que fazer, quais decisões tomar durante uma partida. Então não adianta. Só o deck foda Só o deck Não adianta pegar o resolve. deck do campeão do regional, Dá na minha mão, não vai adiantar Não porra adianta nenhuma. Bom, a gente tem uma pergunta da Cris Paiva, que é a madrinha aqui do Contrapartida. Ela mandou uma pergunta pra vocês aqui na tela. Vamos ver. Fala galera do Na Contrapartida, oi Fernando, oi Rodrigo. Eu queria perguntar pra vocês como vocês acham que a gente faz assim pra atrair pessoas pra conhecerem novos títulos hoje em dia. Sou fã da Cris Paiva. Ela é ótima, que isso. Bom, como a gente estava falando aqui de Pokémon, que é uma marca consolidada, já tem muitos anos no mercado. O Brasil, especificamente aqui no Brasil, o consumidor ele é muito tradicional. Ele procura uma loja de brinquedo, uma loja até de hobby. Preguiçoso também. E procura sempre os mesmos títulos. Ele quer jogar o que ele já sabe. Mas o mercado está mudando muito. A gente tem vários publishers no Brasil. A própria Copag, a gente, se tiver a oportunidade de falar um pouco dos jogos que a gente tem lançado também, tem muita variedade e esses produtos estão indo bem, o consumidor está aceitando bem. Então é uma questão que leva tempo mesmo, mas o mercado de hobby está crescendo muito no Brasil. A gente quer que as pessoas experimentem mesmo os jogos, elas conheçam, não fiquem sempre nos mesmos, né? Elas conheçam novos títulos e tem muita gente boa, tem muito desenvolvedor bom no Brasil, tem empresas boas, a Copag... como a gente estava comentando, a gente produz, então a gente também é uma solução de serviço para esses caras que estão desenvolvendo jogos. Então o Brasil está muito preparado para dar esse passo de virar um mercado muito forte de hobbies. Isso que você está falando estruturalmente, né? O Brasil tem tudo, atende a todas as demandas, todos os gostos de todos os tipos de jogos, de qualidade. Mas para o cara que está querendo entrar no hobby e tal... Uma coisa que eu tava pensando é, tipo assim, procurar gente que já joga, né? Porque às vezes o cara quer desbravar sozinho. Vou eu comprar um jogo, ensinar pros meus amigos e nenhum de nós jogamos. Às vezes, entrar numa turma que já tem uma galera que joga e aí você... Eu acho que essa é uma das funções do campeonato também, né? Em caso de Pokémon, sim, mas jogos de tabuleiro eu acho que funciona diferente. Eu acho que primeiro você tem que definir
o que você quer? Que tipo de jogo? Ah, eu quero um jogo para jogar com a minha família. Tá. Você vai procurar, você já tira mais um monte. Quero jogar com meus filhos. Já vai restringindo. Quero um jogo mais... Um party game, para brincar com amigos enquanto eu tô tomando uma cerveja, comendo alguma coisa. São ótimos para se iniciar no hobby. São ótimos porque geralmente são jogos mais fáceis de se aprender. Agora, você não adianta pegar um jogo pesado, que eles chamam muito do Eurogamer, e começar nele, que dificilmente você vai conseguir jogar e você vai desanimar. Por quê? Porque são jogos difíceis, as regras são mais pesadas, são mais complexas, você tem muitos detalhes. Então, eu diria assim, primeiro é descobrir o que você quer. Depois, você tem jogos com temáticas dos mais distintas possíveis. Você pode escolher, gosto de Game of Thrones. Você tem uma série de jogos de Game of Thrones. E assim por diante. Então, você tem todas as licenças também, que são muito fortes hoje em vários jogos. Eu acho que seguiria mais nessa linha. E aí, continuar acompanhando os lançamentos, né? Pra galera acompanhar os lançamentos da Copag, o que ela tá fazendo, os trabalhos dela. Bom, né? a gente tem... A Copag, como ela é muito diversa, a gente tem páginas sociais para públicos diferentes. Então, a gente tem o copag.pokémon, que a gente fala sobre esse hobby Pokémon. A gente tem o copag.games no Instagram. Nossas páginas principais são no Instagram. A gente tem o copag.games, que a gente fala só com esse público mais de games, board games, card games. E a gente tem o copag.oficial, que aí a gente fala mais de baralho, no copag.oficial, que tem um público gigante, assim, de truco, de buraco, de poker. Mas aí como é que inova nesse mercado? Como é que vocês conseguem inovar no mercado de truco, que é o mesmo baralho de sempre? É o mesmo... qualidade da carta, alguma coisa assim? Também. Assim, a gente não quer nunca deixar de atender o público tradicional, que quer aquele baralho 139, que é o baralho mais vendido do Brasil. Ele é como é há muitos anos e quem consome esse produto não quer mudanças mesmo. O que é 139? O que é 139? 139 é o nosso baralho tradicional. Mas o nome dele é 139? Chama Sabia 139. não. Sabia disso? Não. Sabia também não. Fingi que sabia. Quantos baralhos vendem desse por ano no Brasil? Bastante. Pensa num caminhão bem cheio, assim, muito baralho. Um número para ter uma noção? Você não não pode falar ou você não... Eu nem consigo. Sério? A boca não pronuncia tantos números. Sério? É muito zero. Põe muito zero. É bastante baralho. Milhões? Eu diria que sim. A gente atende, né, além do mercado brasileiro, com o 139, que é o principal, que é o carro-chefe, mas a gente atende muito cassino. Então a gente exporta pra fora. Lógico, a gente fica pensando na gente comprando baralho, mas imagina os clubes de poker comprando. No campus da minha faculdade, eu moí esses baralhos aí, eu tô jogando truco, meu PhD, pós-doutorado em truco, você é louco, pai. Nossa. E o grande desafio hoje é como trazer a população, o público mais jovem, né? O público antigo joga, as famílias continuam jogando sua tranca, seu buraco, truco, mas trazer esse jovem para que tenha essa cultura hoje, que tem tantos jogos digitais, ainda mais com essa pandemia que afastou pessoas. Sim. Vocês acham que dá pra migrar essa galera dos jogos tradicionais, o truqueiro, o buraco, Acho que dá pra migrar puxar aqui, dois. E falar, tem mais isso aqui, Tanto o cara de hobby também entender que o baralho ele é muito versátil. Então, com um deckzinho de baralho, você consegue jogar uma infinidade de jogos. O board game, você precisa de composição. Então acho que os dois públicos, eles podem se entender, eles podem migrar, eles podem entender que jogo é jogo, né? O que a Copag preza são os momentos, né, que a gente propicia quando você senta numa mesa, quando você socializa, quando você está junto com a família, quando você está junto com os amigos. Então, pode ser com baralho, pode ser com Pokémon, pode ser com game. Qualquer produto que a gente oferece, ele tem condição de propiciar isso para as pessoas. A gente fala muito desse desenvolvimento que a galera tem jogando, né? De aumentar a sua capacidade de raciocínio, a interação social, com certeza. Todas essas qualidades que a galera desenvolve na mesa, né? E nossos jogos são sempre jogos offline. Então tem que ter sempre essa interação. Mesmo, às vezes, você tem jogos de baralho que você joga sozinho, com paciência, vamos supor. Mas mesmo assim é uma coisa para você motivar e se encontrar. Todos os outros dificilmente são jogos single players, né? Tem muito da interação. A gente sabe que a Copag tem uma divisão que produz jogos próprios, mas ela também serve como fábrica, né? De outras editoras escolhem produzir com vocês. Como é que funciona esse processo de divisão de dois lados da Copag? Como é que pode funcionar? Como é que uma editora procura vocês? Ou até mesmo uma produção independente? Tá. Uma das perguntas que ficou
com meia resposta quando nós estamos dividindo as apresentações. Sim, verdade, verdade. Tem esse Prossiga. costume de Então, interromper e depois voltar. Às vezes só interrompe e não volta. O Fernando ele cuida dessa parte, né, de produção de jogos que são produzidos e distribuídos pela Copag. Eu sou responsável pela prestação de serviço de produção de jogos para terceiros. Então, uma empresa que queira trazer um jogo de fora e que tenha autorização para produzir no Brasil, ou algum game designer, desenvolvedor de jogos, ou alguém que criou um jogo novo que queira publicar ele no mercado, eu sou o responsável por esse departamento. Então, a gente faz essa prestação de serviço. Empresas que nos buscam para produzir seus jogos. Nós não fazemos desenvolvimento do jogo, das artes, não cuidamos da comercialização, armazenamento. É puramente uma terceirização de produção. Nós terceirizamos... É uma grande impressora, digamos assim, né, de jogo. De jogo. De jogo, é isso. A Copag, assim, apesar de somos uma indústria gráfica, nós não imprimimos qualquer material gráfico. Então, nós somos uma indústria gráfica de jogos, que essencialmente tenham que conter, inclusive, cartas, que é nosso principal produto, né? Eu acho que é legal até comentar qual o caminho que um desenvolvedor... Porque a gente recebe muito pedido para lançar um jogo ou perguntando o que ele faz. Eu criei um jogo aqui que é fantástico, é o melhor jogo do mundo. Vocês nem julgam isso, né? A gente não pode, porque pode ser mesmo o melhor jogo do mundo. De repente apareceu alguém que criou o melhor jogo do mundo. Mas eles procuram a gente sem saber muito bem o que fazer. Então acho que é legal até comentar qual que é o caminho, né? Esse cara criou esse jogo, o que ele faz, né? Depois dele ter inventado um jogo. Então, ele tem que fazer, primeiro, desenvolver ele inteiro. Tem que definir quantidade de cartas, como que vai ser o tamanho dessa carta, quantas cartas vão ter index, se precisa ser diferentes um do outro. Precisa de pino, de dado. Se precisa, quais as especificações técnicas do seu jogo. Vou usar dado, vou usar um meeple, vou usar um peãozinho plástico, tem punch board, qual é o tipo de caixa, qual o tamanho da caixa, manual, quantas páginas são. Esse tipo de informação que nós precisamos, que são as especificações técnicas de um produto. Muitas pessoas me procuram e perguntam, quero produzir o meu jogo. Tá. E aí? Até a arte tem que estar pronta, né? Não, só terceirização da produção. Nesse caso, não sim. Cuidamos Agora, de se nada. a gente tem uma limitação até de recursos, assim, de capacidade produtiva, mas a gente pode identificar que um jogo, e aí tem alguns exemplos, né? Aquele Cães Pop, por exemplo. Mostra aí pra gente. Joga o Pokémon pra lá. Boa. Pokémon Esse pra jogo lá. aqui, ó, muito Pega gostoso. as cartinhas aí que eu vou querer ainda abrir os outros não boosters vai. e catalogar minhas cartas agora, que eu vou Eu sei começar a que eu jogar. vou entrar no Mercado Livre e vai estar vendendo. Ó, quem... Vai demais. Só as fora do meta, hein? As do meta eu vou montar meu deck. Quem estiver jogando Pokémon me desafia semana que vem que eu vou estar com estratégias matadoras. Só não vale copiar o deck do campeão. É isso. Esse exemplo aqui é um desenvolvedor nacional, criaram esse jogo aqui, são dois desenvolvedores aqui do Brasil. Cães Pop. Cães Pop. Olha que fofinha a de caixa, likes. tem as orelhinhas aqui. Ela gente. tem as orelhinhas, é inovação assim no mercado. Isso foi ideia do produtor ou ideia de vocês? Isso foi nossa, mais nossa, né? A parte de design, nesse caso, a gente fez a criação, mas Legal. a mecânica do jogo foi um desenvolvedor que fez. Então, mas para vocês chegarem nessa parte de design e falar, vamos ajudar aqui, vamos dar uma melhorada, é porque vocês já estão acreditando no produto Exatamente, exatamente. Nesse caso, a gente acreditou muito nessa mecânica, a temática fazia todo sentido pra gente, a gente estava buscando uma opção para essa lacuna que a gente enxergou no mercado, então a gente lançou esse produto em abril desse ano. E está indo super bem, está em todas as lojas de brinquedos, a gente já está partindo para uma nova produção, teve 6 meses de produção, e é um jogo assim super acessível, é R$ 49,90 para o consumidor final. E ele basicamente é você... aqui ó, são os dois baralhinhos. Acho que ele tem uns tokenzinhos aí também. Aqui ó, os tokens. Você está mostrando aí? Tá aqui, ó. E aqui o folhetinho de regra. É um jogo super simpático. As editoras não ficam puta com vocês se isso acontecer aqui, começar a acontecer com mais frequência? Então, Vocês têm a parceria com os caras. Aí os caras, o cara cria o jogo, vai direto em você, faz, vende, não tá cortando um caminho, não? A gente entende não? que a gente está oferecendo esse serviço via produção, mas nós somos uma empresa de jogos. Nós somos uma empresa do segmento. Então, a gente vai continuar lançando produtos e tem espaço para todo mundo. Acho que tem espaço para diversos segmentos no mercado. O mercado brasileiro, ele é um mercado que ele ainda engatinha, se você comparar com outros mercados. Então, né? Se você pegar países como França,
Estados Unidos Não, é nós outra somos coisa. bebezinho, Alemanha. mas tem muito bebezinho Muito. nascendo aqui, né? Estamos Tem. com Então, muito e vão crescer, autor muito brasileiro vão crescer. acreditando, que pôr na cara. Tem muito mercado, e uma das nossas funções hoje é auxiliar essas empresas a como crescer mais nesse mercado, como publicar jogos. Nós estamos, inclusive, preparando materiais para detalhar, para dar mais subsídios para essas pessoas que queiram lançar seus próprios jogos no mercado. Pra eles irem A pro caminho Copag, certo. ela tem essa parte de distribuição e não vai deixar de ter, pelo menos num curto, médio, longuíssimo prazo. Brincadeira, nunca sabemos as estratégias. Mas tem essa parte que, assim, esse jogo ele vai ter que ser produzido. E hoje, se você pensar em produção nacional, principalmente, a Copag é uma das referências. Sim, lógico. Claro. Então, lógico. nós Não tem. é um concorrente, chega a ser concorrente porque é um jogo, mas nós estamos aqui também para ajudar a lançar esse produto, porque se não estiver produzindo, Não, vai ter... enriquecer e fomentar o nosso cenário, né? Exato. Não é essa a pegada? Total, a Não. gente quer crescer o mercado, é isso. Como a gente falou, já- tem espaço para muita gente crescer ainda nesse mercado. A gente está lançando os nossos jogos, que são títulos muito legais também. Esse é um exemplo que pegam... que minha filha tem 7 anos, ela sempre quer jogar esse jogo quando ela está comigo, e ela é competitiva. E é um jogo que uma criança de 5 ela consegue aprender tranquilo, porque não tem muita leitura. Basicamente, você descarta a carta, compra outra e vai ganhando os likes. E aí você, quando junta 5 likes, você ganha um influenciador. E aí quem tem 3 influenciadores ganha o jogo. A regra é basicamente isso. Então é muito fácil de aprender, é rápido e o jogo é divertido porque você tem os gatos, né? Os gatos eles têm poderes especiais. Então você rouba um like do seu oponente. Tem as paradas que quebra a regra, né? Isso, que dá uma quebradinha, que não é só descartar cartas. Essas são as cartas que Nas cartas de geram ações também, né? a reviravolta. Mas é bem simples, bem gostosinho de jogar. Pô, 5 anos, joga até 5 pessoas. É. Uma horinha, mais ou menos. E a gente lançou também o Mortes Estúpidas, que é Vamos ver super mais divertido. mais. Só rapidinho, uma Vai, parte legal manda. para a gente comentar, que estamos falando bastante de produção e tudo mais. Nós estamos hoje também numa pegada muito de sustentabilidade, né? Todo Sim, mundo importante. falando. Então, assim, aqui na mesa já dá para fazer uma primeira coisa que é, normalmente o baralho vinha com aquele plástico em volta. É verdade. Então, nós já cara. estamos migrando Aqui, ó. para um papel. Isso aqui para também. enrolar um paeirinho é bom. Então, também trabalhamos hoje com tirar menos plástico dos nossos produtos para ser mais Claro, sustentável. a bem longo lembrado. prazo a redução de emissão de plástico deve ser absurda, né? Absurdo. Isso aqui, imagina em volumes de milhares de unidades, a gente está usando esse Pô, que material. legal, cara. Bem lembrado. Toda a nossa linha já está usando esse material para fechar decks. Né? E é uma solução que a gente tem para os nossos clientes também. Aqueles que querem. Tem alguns que preferem usar o plástico por alguma questão. É uma opção também. E não só nos decks, mas também o famoso shrink que pega em volta caixa, das né? caixas. Então você pega todo esse daqui, esse plástico em volta, é plástico. Se você pegar essa caixa do Mortes Estúpidas, ele não tem, mas tem esses selinhos de proteção para sim. impedir o roubo. Ele tá lacrado. Ele está lacrado. E é um selo exatamente. escrito Copag aqui, então não dá pra pessoa ficar tirando, mexendo no jogo e colocando de novo, né? Ah, São pequenas Nossa, diferenças, mas que podem Pra fazer uma grande... gigante igual a Copag é um resultado. Olha essa caixa aqui, ela é uma caixa no formato de caixão, olha muito que legal, bacana. cara. Mortes estúpidas. esse jogo é super divertido. Tem mortes nas cartas que ocorreram de uma maneira inusitada. E o objetivo do jogo é você adivinhar se essa morte é verdadeira ou falsa. Então vão ter mortes ali que elas são muito absurdas. Se aconteceu na vida real ou Se não? aconteceu no mundo em algum Nossa, momento você na vai história. surpreender, porque E aí os caras você, conseguem. e aí você anda no tabuleiro fugindo da morte. Tem uma louco. pecinha que é a morte que ela vai atrás de você. Você vai querer abrir sem rasgar? Ué, eu acho que eu não vou conseguir, eu na tô verdade. vendo que você tá olhando Tem que ter pra uma saber. faca, tem que ser com uma faca isso aqui. Ou puxa Uma assim, ó. canetinha, acho que Tem vai. uma tampa de... Vamos ver aqui o Mortes Estúpidas. Não, dá pra ele aprender. Esse é mais um jogo de vocês, direto com o autor nacional. Ambos são parcerias. Esse não é nacional. O Cães Pop é Tá. nacional, mas o Mortes Estúpidas é uma empresa que chama-se Fantastic Factory, que é uma parceira nossa. Deu tampa. São 4. Proteção pra não roubarem. Tá certo. É pro defunto não sair do caixão. Uma curiosidade aqui, vocês têm problema com quando o cara chega pra fazer o jogo, igual você tá falando do cara do nada, pô, criei o melhor jogo do mundo, tá aqui, Copag, vamos ficar rico.
Aí, pô, assim, você pode falar, puta, realmente o cara criou um jogo foda, vou bancar e pego o meu, né, investindo, pego o lucro lá na frente. Ou o cara fala assim, amigo, faz por sua conta e risco, paga aí a produção e você vende, boa sorte. E aí você deve encontrar o cara que fala assim, não tem como... Puta, muito caro essa cartinha, não dá pra baixar o valor e aí vai cair. Você não cai a qualidade do negócio, né? Não, tem diferentes tipos de material para assim. Você tem cartas, você tem gramaturas, que é tanto a espessura dela, a grossura, a rigidez e também a durabilidade. Então, pega uma carta mais simples, você embaralhar, ela vai começar a se danificar com uma frequência mais rápida. Sim. Você pega cartas, por exemplo, de Pokémon, que é um padrão de qualidade alto, elas duram mais. Então, assim, você tem maneiras de se trabalhar para reduzir custos. Uma delas é você diminuir a qualidade. O nosso Mas, assim, nível mais baixo ele é muito alto. Esse, por exemplo, é uma das cartas com material mais simples. Você pegou e falou, que carta Exato. boa. Você pegou na mão e falou, nossa, olha a carta, porque é o nosso material mais simples que a gente tem. E a carta dá é muito dó boa. colocar sleeve, cara. Não, mas Como que vocês lidam com essa parada de sleeve, a galera? Não, o sleeve é mais para TCG, na verdade. Assim, no Board board game game usa também, bastante. para durar mais, mas é para durabilidade. Olha que você Então com a é bom. delicinha de embaralhar, o cara vem e mete sleeve e tudo isso aqui, você fala, não, aquele baralho... o sleeve ele usa-se muito quando você não tem que ter tanto baralho. Se você joga baralho mesmo, o aí sleeve é. atrapalha. Atrapalha. Mas para você jogar um board game que você só faz às vezes uma movimentação ou pega na mão, ele ajuda porque dá mais durabilidade nas cartas. Nossa, se eu for pegar baralho, se eu pegar sleeve e botar no baralho da minha mãe, que ela joga canastra com as tias, Não, 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 vamos ficar Ela malucos. vai Que te isso? sugar. Que plástico é esse? E já vem aqui, ó. Vem com os... Aí, Eu pego uma morte aí, Vou pegar uma aleatória. morte aqui, aleatória. E tem a pecinha da morte também, né? Acho que ela tá aí na caixa. estúpida. Olha, Fabiano, um pequeno avião colidiu com uma casa depois que um crocodilo escondido em uma mala de viagem escapou dentro de um avião, Não é possível. fazendo que os passageiros corressem em direção à cabine, o que desequilibrou o aparelho. Aí o avião caiu. O crocodilo sobreviveu. E aí? Tinha um crocodilo dentro da mala da pessoa, escondido, ele escapou. Bom, na Austrália Todo isso aí mundo- tem uma chance de ser verdade. Na Flórida. O problema é o seguinte, ele não fala que tamanho que era o avião, né? Ele fala o ano que aconteceu também aí, né? Falando. Tá aqui, ó. E aí isso pode dar alguma dica pra Passageiros você. da Congo Air. Nascimento 2010, falecimento. Aí não tem um ano aqui do lado. Não? Mentira. Tá escrito como verdade. Caralho, não. Exato. Sério? Aí Não? você ficaria parado no tabuleiro e a morte ia andar uma casa. Ai. Então ela vai se aproximando. Ai, que isso, cara. Cara, são mortes estúpidas e você olha e fala, como Aqui, pode? uma que combina com você, Osmar. Dick Shawn, um ator e Dick? comediante americano. Eu. Ah lá. Você, tá vendo? Faleceu aos 63 anos de idade, você saberia, né? Um ator comediante faleceu. Não fica americano. estudando a história no concorrente, não. 63 anos de idade, no meio de uma de suas performances. Shaw sofreu um ataque cardíaco no palco e desabou de cara no chão, e a plateia acabou acreditando que isso era parte da sua atuação. Pouco antes de desmaiar, ele havia imitado slogans políticos, incluindo um que poderia ser traduzido como: "Se eleito, vou cair de cara no trabalho". É verdade ou mentira? Mentira, é É verdade. Põe na É tela. verdade. Põe na tela. Deus. É verdade, cara. Os caras são verdade, malucos, cara. Caraca, bicho. Tem de tudo aqui, filho. Verdade. Maravilha. Você Então, vai esse aprendendo, jogo né? também tem um preço super Pô, eu acessível. gosto demais de jogos assim. Eu até falei que a gente tá meio off, que tem a cara da Boró, né, da editora, porque faz jogos assim. E tem um jogo que também é muito legal, que ele mistura baralho com tabuleiro. Que é o Secret. Vai, vamos. E a Caraca. composição dele, você vai pegar na mão, você também vai pirar. Porque ó, a caixa é rígida. Ó, Essa é outra grande diferença para quem quer produzir, saber a diferença de cartonado, de que é rígido. Tem bastante diferença de qualidade e tudo mais. E o tabuleiro é tabuleiro também de alta qualidade. Quando você coloca ele, durabilidade alta. Esse tabuleiro aqui. E esse jogo, para quem joga um buraquinho assim, é uma delícia. Porque é uma mistura de baralho e tabuleiro, como o Rodrigo falou. Você vem com as fichas. Basicamente, você recebe 7 cartas. Você tem que descartar uma carta da sua mão. Vamos supor que você descarta o Ás de Copas. Você coloca uma ficha no Ás de Copas, tá. passa a vez. O objetivo do jogo é você formar uma sequência. Pode ser na diagonal, na vertical ou na horizontal.
de 5 fichas. E aí seu oponente vai tentar te bloquear e você vai tentar formar a sua sequência. Então, basicamente é isso. Só que os valetes, eles têm uma função especial. Tá. O valete de um olho, ele remove uma ficha. Eu posso remover uma ficha sua. Sim. E o valete de 2 olhos, eu posso colocar uma ficha da minha cor para tentar fechar uma sequência. Tá. Então assim, você fica horas jogando esse jogo também. Aqui, ó, o plastiquinho, Aí. não é plástico, é papel, né? E vem um baralho Esse aqui é o completo, baralho não. Vem normal. 2 baralhos completos. Um baralho normal. Dá pra jogar com Boa, um baralho boa. normal. Bom adaptar o jogo com o baralho normal, né? É. Pô, já é uma mão na roda. Esse aqui é nacional também? Esse também é uma parceria com a Goliath, que é uma empresa europeia, e a gente está lançando ele aqui no Brasil. Esses jogos, eles não têm um autor na frente, né? É isso que... Porque geralmente no tabuleiro, no board games, sim, cara, algumas o empresas autor tem colocam um peso. autor, Mas aí parece que as empresas, quando lançam esses jogos que são mais populares, parece que não importa muito a pessoa que... Esses, no caso, eles são de empresas. Então, como é empresa, essas empresas também não colocam o nome lá Sim. fora. Então, como a gente tem um acordo com uma empresa, é mais o caso aqui. A Goliath é uma empresa gigantesca europeia. O cara paga bem o autor, falando, não vou nem ter seu nome, você vai pôr, amigão. É meu Só essa recebe parada. royalty e fica na sua. Faz o pacote completo, fecha tudo. O que mais que tem pra gente ver? Olha, tem o Diguin também, que é gostoso. É um pouco mais infantil, mas é Quero bem... ver a Fabi guardar isso aqui tudo se tiver uma pecinha trocada de jogo, Fabi. Tá louco. Vou tirar aqui. Obrigado. O Diguinho, o objetivo do jogo, você tem essa bacia de... Olha, Pra dar comida pro Miniaturas. cachorro? isso vocês produzem lá também? A gente traz de fora esse. Tá certo. É. Nossa, ampulheta, obrigado. Tem que ter ampulheta nos board games. Por quê? Porque você demora demais, cara. Você quer ficar pensando muito na tua jogada e você vai perder de todo jeito, então joga logo. Ó, esse aqui, o objetivo é você encontrar as miniaturas que estão na sua carta. E elas ficam todas misturadas aqui. Aqui, ó. Caraca. Esse é do Simpsons, tá? Uma mistura de jogos aqui. Por exemplo, joga aqui. Então, assim, vai rodar a vez. Baralha, né? Dá uma misturada, aí começa a contar o tempo da ampulheta. Você tem que achar cartola azul, coelho vermelho. Muito bom. Esses são os que eu sou melhor. Só que primeiro é um por vez. então. Primeiro E aí, é um vai por ficar uma vez. briga aqui. Depois que todo Pega o mundo jogo de joga uma volta, né? vez, aí sim é todo mundo com uma mão só. Depois que o quê? O que é? Primeiro é um por vez. Então vai sua vez até o tempo acabar. Aí depois vai ele até o tempo acabar. Depois que todo mundo jogar, aí Vira todo guerra. mundo junto vira guerra, enfia a mão e quem completar os 6 primeiro, cada um recebe a sua própria carta. Ah, esse aqui é bom demais, Caraca, cara. no tempo É uma aqui. delícia. Então o cara não deve conseguir no tempo aqui completar vocês. Não, muito difícil. Você consegue 2, 3, 4 se você for muito bom. Aí passa a Da hora. vez. Quando acaba o tempo da ampulheta, Nossa, passa a isso aqui vez. com a molecada deve fazer um sucesso bravo. Muito. Também. Isso aqui pra perder uma pecinha jogando na casa. Isso aí é Vai, o fácil. cachorro já come. Dá briga também. Minha filha também adora isso. Pô. Maravilha, galera. Muito Tem- bom. Tem mais? Muito Tem bom mais pra receber mostrar? Tem mais pra vocês. mostrar? Tem mais coisa? Último Mais som coisa. Ah, legal do nosso comentar mais que tradicional. que o Micão o clássico Mico tá completando 50 anos esse ano. Isso, Olha Então só. é 50 muito legal anos. comentar isso, porque é um jogo clássico, todo mundo conhece o Mico. Você sabe que a expressão pagar o mico veio daqui também. Jura? A gente acha que às vezes é o contrário. Mas a Caraca. expressão pagar o mico vem Pô, do 50 joguinho de anos. cartas. Tá completando 50 anos de aniversário. Esses são alguns. A linha da Copag tem muito mais jogos. Clássico Uno também de vocês, não é isso? O Uno é da Mattel, que é parceira nossa, e a Entendi. gente produz e distribui. Clássico. Nossa. Clássico brigas também. eternas. Tem mais Demais. alguma coisa? Não, entre no site da Copag que tem muito mais jogos lá. É tem isso. muita Divulga as coisa redes legal. sociais da Copag e de vocês também, que for o caso. Copag.games é a página dos games. Copag.oficial a gente fala de baralho. E Copag.pokémon a gente fala do Pokémon. Maravilha, galera. Certo, Então, Nofs? Pô, vocês têm que voltar. Pô, nosso tempo é muito curto, cara. Vamos fazer vários programas com vocês, não, a gente né, vai cara? montar um Volta aí. deckzinho de Pokémon, vai fazer um campeonato.
de Vamos. Pokémon. Dá pra Quando jogar lançar Pokémon, você já jogos sabe jogar, novos cara. aí, que a gente tem muita coisa legal para lançar, a gente traz aí para Pô, vocês cara, também. Fechou. Soluções Maravilha. novas de produção também. Acho que o pessoal vai ter muita curiosidade de como produzir, como lançar um jogo. E esse cara é o especialista, tá no mercado há muito Vamos tempo. contar fofoca. Fofoca dos Também, caras que tem um quer monte. produzir do mercado aí. Às vezes eu fico sabendo antes de ser lançado no mercado. Não pessoais, só profissionais. Sempre profissional. Maravilha. Galera, esse foi o Contrapartida de hoje com o pessoal aqui da Copag. Obrigado pela presença de vocês. Foi muito Prazerzaço. bacana Uma honra mesmo. ter vocês aqui. Muito Muito divertido. legal. Passou voando o tempo. Passou voando. Ixi, olha, muitas curiosidades a gente recebeu aqui hoje. Matei umas dúvidas muito boas. Agora, passar o resto do dia abrindo o booster aí de Pokémon pra ver se Não vai abrir mais nada. tem o que fazer. Não, tem uns 4 que eu deixei ali pra mais tarde. Ó, sigam a gente nas redes sociais, @Contrapartida, ou canal Contrapartida no YouTube. Eu sou o Osmar Campbell com 2 L's também no Instagram e o @Fabiano Cabreira. Sigam a gente. A gente queria agradecer nossas outras patrocinadoras aqui. A produtora Pé de Pano Produções, onde a gente grava os nossos episódios aqui nesse complexo maravilhoso de tecnologia. As editoras Devir, editora Precisamente, a Meeple BR, a Vem Pra Mesa, a editora Bestmark, a editora Fanbox, a Bodogami, que é um espaço maravilhoso onde você pode jogar jogos de tabuleiro e provar comidas maravilhosas aqui na Liberdade, aqui em São Paulo. Muitos produtos da Copag você pode jogar lá. Com certeza, e a Copag por E a ter Copag, mandado hein? Muito esses Obrigado, Copag. Obrigado pela funcionários moral. maravilhosos que vieram aqui, espalharam o nome da Copag. E agora e sempre, né? Aqui no Contrapartida. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Valeu. Valeu.